Jesus, a mensagem do coração. Pobre de ti se pensas ser vencido, tua derrota é caso decidido. Queres vencer, mas como em ti não crês, tua descrença esmaga-te de vez. Se imaginas perder, perdido estás. Quem não confia em si, marcha para trás. A força que te impele para frente é a decisão firmada em tua mente. Muita empresa esboroa-se em fracasso, ainda antes do primeiro passo. Muito covarde tem capitulado antes de haver a luta começado. Pensa em grande e os teus feitos crescerão. Pensa em pequeno, irás depressa ao chão. O querer é o poder arquipotente, é a decisão firmada em tua mente. Fraco é quem fraco se imagina. Olha ao alto o que alto se destina. A confiança em si mesmo é a trajetória que leva aos altos cimos da vitória. Nem sempre o que mais corre a meta alcança, nem mais longe o mais forte o disco lança. Mas o que, certo de si, vai firme e em frente, com a decisão firmada em sua mente. Estes versos de Amado Nervo trazem a reflexão de que somos o que pensamos. O recurso principal para a manutenção do equilíbrio humano e a recuperação de um paciente é o bom ânimo. A confiança em Deus, a confiança em Jesus, nos bons espíritos, nos familiares, nos médicos e a confiança em nós mesmos trazem a convicção da saúde, do bem-estar e da autoconfiança. Assim também, todas as atividades da vida precisam de planejamento, empenho, dedicação, persistência e resiliência para que possam ser bem-sucedidas. Vitória ou derrota dependem do que pensamos e de como reagimos aos acontecimentos. Pessoas negativas, com ideias sinistras na cabeça, atraem espíritos doentes e tendem a comprometer suas atitudes, bem como a saúdes física, emocional e espiritual. Quero lhes trazer um relato extraordinário, um texto do escritor americano O. Henry, A Última Folha. Susana e Joana eram pintoras e haviam chegado recentemente a Nova York. Em dezembro, ocorreu uma epidemia grave de gripe que atingiu Joana e evoluiu para uma pneumonia. Durante dias, ela permaneceu acamada, olhando pela janela uma parede branca que estava do outro lado da rua, enquanto que a amiga Susana fazia tudo para reanimá-la. Ao aproximar-se o Natal, iriam para a Flórida, pois o calor, o sol, o clima daquela região ajudariam Joana a reanimar-se. No entanto, o médico estava preocupado e disse a Susana que a febre não estava cedendo e a doente estava muito desanimada. A viagem lhe faria bem, desde que Joana reagisse para viabilizar a cura. Assim que o médico saiu, ela foi até o quarto da amiga e falou: "Olha, o médico disse que a febre baixou e que nós poderemos viajar em 2 dias para a Flórida, onde você vai ficar ótima." Joana estava deitada sob cobertores,
olhando para a janela, contando baixinho. 21, 20. Ela estava olhando para uma velha parreira que subia pela parede e que ela estava vendo lá da sua janela. A brisa fria de dezembro havia levado quase todas as folhas. Então Joana disse: 3 dias atrás havia quase 100 folhas. Agora há somente 19. Quando a última folha da parreira cair, eu também partirei. Que bobagem é essa? Disse a amiga Susana. Que ligação existe entre essas velhas folhas e a sua saúde? O médico acabou de me falar que você está melhorando. Logo viajaremos para passar o Natal na Flórida. Prometa-me que não vai olhar mais para essa janela. Está bem, disse Joana, sem o menor entusiasmo e sem a menor convicção de que iria cumprir a sua promessa. No andar de baixo, morava o velho senhor Bernardo, um pintor de 80 anos, frustrado porque não havia conseguido ainda pintar a sua obra-prima. Ele era um homem bom, que se considerava protetor das 2 jovens artistas que viviam no andar de cima. Bernardo era portador de um tumor nos pulmões que o estava consumindo e, mesmo assim, Bernardo recusava-se a internar-se para tratamento adequado. Susana foi encontrá-lo em seu mal iluminado ateliê. Ele falou a respeito das folhas da parreira. Temo, disse Susana, que Joana acabe por morrer quando cair a última folha, pois ela está convencida disso. Bernardo ficou indignado. Quis subir para visitar a pobre doente, mas ela estava dormindo quando lá chegaram. Olhando pela janela, viram assustados que restavam apenas 8 folhas na parreira. Caía uma chuva miúda quando retornaram para seus aposentos. Susana deitou-se em sua cama, sem coragem para olhar pela janela. Acordou pela manhã, com Joana a sacudi-la, eufórica. Venha ver, falou animada. Susana foi até o quarto de Joana e teve uma surpresa. Mesmo com a chuva e o vento da noite anterior, uma folha estava dependurada na parreira. A última folha. É um sinal, disse Joana. Deus está segurando a folha para eu não morrer. Eu vou viver, Susana. Deus quer que eu viva. Os dias foram passando e a folha permanecia firme nos ramos da videira. Quando o médico examinou Joana, surpreendeu-se com a sua melhora. Aconteceu aqui algum milagre? Ela está sem febre e sem tosse? Se tomarem os devidos cuidados, poderão passar o Natal na Flórida? Susana desceu com o médico até o apartamento de Bernardo, que também havia contraído pneumonia. Ela ajudou nas providências da sua internação e depois foi visitá-lo no hospital. Pouco tempo depois, as 2 amigas embarcaram em avião para a Flórida. Passaram 15 dias maravilhosos no sol e no calor da Flórida. Depois disso, voltaram para Nova York. Bem, tiveram a triste notícia da morte de Bernardo. Mas Joana estava forte, animada, plenamente restabelecida. Será? Perguntou Joana à amiga.
será que ainda verei a folha da parreira? Tenho certeza de que sim, amiga. Mas só que agora eu preciso lhe contar um segredo. Bernardo, antes de morrer, foi durante a noite, naquela chuva, com aquele vento frio, pintar a sua obra-prima, da qual jamais nos esqueceremos. Obra-prima? Perguntou Joana. Não estou entendendo. Quando Bernardo soube que você havia colocado na cabeça a ideia de que iria morrer quando caísse a última folha da parreira, ele foi ao terreno baldio, na madrugada, enfrentou o frio e a chuva e pintou a folha na parede do prédio em frente à sua janela. Foi a obra da sua vida. As amigas abraçaram-se, emocionadas e agradecidas àquele velhinho que apressara a própria morte para que ela não levasse Joana, com a certeza de que ele havia sido muito bem recebido lá na vida espiritual. Caros irmãos, amigos e amigas, quem se dedica e se sacrifica em favor do semelhante é sempre objeto de atenção especial da parte da divindade. Como explicar a cura de Joana? Filósofos, literatos, religiosos, cientistas e médicos tentarão explicar o que aconteceu nesse sentimental texto de O. Henry, escritor americano, cujo verdadeiro nome era William Sidney Porter, famoso por seus contos com surpreendentes desfechos. Destacarão, talvez, o poder da mente humana, ou citarão pragmaticamente a inteligência da consciência invisível que existe dentro de nós, na qual deveríamos acreditar. Ou, finalmente, vão falar de uma força externa que vem de uma pílula, de uma injeção, ou simplesmente de uma simples folha de uma parreira. Esta última hipótese seria a consagração da energia do placebo, substância inócua que supostamente detém poderes milagrosos para quem nela acredita. Antes de partirmos para análises mais realistas, falemos um pouco dessa desacreditada terapia medicamentosa. Alívio para a mamãe. Em 1982, eu esperava pacientemente o desencarne de minha mãe, cuja doença maligna havia sido anunciada 5 anos atrás. Nada mais havia a fazer senão minimizar suas dores, seus medos, suas angústias. Não obstante todo o carinho que nós, familiares, estávamos prestando, faltava alguma coisa. Foi quando tive a ideia de solicitar ao seu médico que a visitasse periodicamente. A partir dali, uma ou mais vezes por semana, esse abençoado médico a visitava. Certo dia, quando mais desalentada ela se encontrava, ele apareceu. Diante do seu desânimo e tristeza, o médico disse a ela: Dona Aparecida, o que está acontecendo? Ah, doutor, eu não estou melhorando. Não teria algum remédio para mim? Embora, felizmente, ela não tivesse dores, já estava sentindo o desconforto do avanço da doença. Claro que sim, Dona Aparecida. Vamos dar um jeito nisso agora mesmo.
respondeu o médico. Depois de aviar uma receita, chamou-me. Vá comprar este remédio imediatamente. Vai trazer grande alívio para sua mãe. Silenciosamente, escondendo as lágrimas, corri até a farmácia e comprei um medicamento destinado ao tratamento de refluxo gástrico, um antiácido indicado para sintomas estomacais. O próprio médico fez questão de ministrar uma colher do líquido na boca de minha mãe, que imediatamente sentiu-se melhor, relaxou e dormiu. O uso desse placebo, num maravilhoso ritual que se prolongou até sua partida, permitiu que mamãe desencarnasse em paz e sem dor. Jamais consegui pagar qualquer daquelas consultas, algumas em pleno domingo, àquele generoso e abençoado médico, um verdadeiro apóstolo do divino na terra, a quem devo a morte serena de minha mãe. Que Deus o abençoe sempre. Para doenças imaginárias, remédios imaginários. Experiente médico atendia a antiga cliente que era hipocondríaca, isto é, daquelas pessoas que se preocupam demasiadamente com a saúde. E ela passou a acreditar que sofria de algumas doenças. Suas preocupações eram tão sérias que interpretava com exagero os sinais normais de seu corpo. Mesmo com os exames que provavam o diagnóstico de que nada aportava de anormal em seu organismo, essa paciente dificilmente se tranquilizava com a palavra de seu médico. Em certa ocasião, em que esse médico experiente estava acompanhado do filho, estudante de medicina, o experimentado médico ofereceu à paciente uma caixa com boa quantidade de pílulas, dizendo-lhe: este remédio é o mais moderno para seus males, importado da França. Tome um comprimido diariamente, ficará boa em poucos dias. Imediatamente, a paciente apresentou um semblante feliz e, pegando o medicamento, agradeceu e saiu do consultório médico feliz e esperançosa. Papai, disse o filho, estudante de medicina, escandalizado, o senhor deu a ela meras pílulas de açúcar. No que poderá ajudar essa senhora? O calejado médico sorriu e falou: meu filho, para doenças imaginárias, remédios imaginários. A paciente vai se sentir muito bem com aquele infalível medicamento francês. Quero lhes trazer um estudo realizado pelas psicólogas doutoras Alia Krum e Ellen Langer, de Harvard, que envolveu 84 camareiras de hotel. As pesquisadoras observaram que o trabalho de rotina que elas realizavam era a quantidade de exercício diário recomendada pela saúde pública para a prevenção de doenças e obtenção de melhor qualidade de vida. Nenhuma das camareiras sabia que a atividade que exerciam trazia os benefícios de uma existência longa e saudável. Algumas participantes não se exercitavam regularmente e outras não faziam qualquer exercício. Foram divididas em 2 grupos, em hotéis diferentes, para não se comunicarem. Foi explicado ao primeiro grupo que a atividade delas se relacionava
a queima de calorias e disseram que apenas fazendo o seu trabalho normal já estavam se exercitando mais do que o suficiente. Essas informações foram fornecidas apenas ao primeiro grupo. Não foram fornecidas às componentes do segundo grupo, também chamado de controle. Um mês depois, as pesquisadoras descobriram que o primeiro grupo havia perdido, em média, 1 quilo, reduzido a porcentagem de gordura corporal e baixado a pressão arterial sistólica em uma média de 10 pontos, sem praticar nenhum exercício fora do trabalho ou mudar quaisquer hábitos alimentares. O outro grupo, o de controle, fazendo o mesmo trabalho que o primeiro, permaneceu praticamente inalterado. Vou lhes trazer agora o segredo da produtividade. Pesquisa realizada nos Estados Unidos separou pequeno grupo de funcionários de uma fábrica, buscando novos níveis de produtividade. Criaram sala especial, bem iluminada, com móveis novos, música ambiente e um lanche extra. Os resultados foram surpreendentes. A produtividade daquele pequeno grupo selecionado atingiu níveis extraordinários. O passo seguinte foi detectar exatamente o fator que havia influenciado o aumento da capacidade de produção. Retiraram inicialmente o lanche extra. Mesmo assim, os níveis de trabalho continuaram os mesmos. A seguir, foram retirando os demais privilégios, até deixarem o novo grupo com as mesmas condições dos demais colegas de trabalho. Mesmo assim, a produtividade alcançada se manteve. Depois de muito matutarem, fizeram perguntas aos funcionários do grupo selecionado e descobriram o segredo. Cada um deles sentiu-se valorizado perante o grande grupo daquela indústria e se motivou para trabalhar mais e melhor. O fator principal do aumento da produtividade foi a valorização do indivíduo. Atitudes, percepções e crenças atuam sobre os nossos corpos. Se a nossa consciência pode ter efeito físico em nosso corpo e saúde, imaginemos se o nosso espírito for alimentado por noções de espiritualidade, que atraindo espíritos afins, vão potencializar esses efeitos e poderão prevenir doenças e viabilizar uma vida melhor? Em palestra ministrada no INCOR, Instituto do Coração de São Paulo, o Dr. Álvaro Avezum falou sobre a espiritualidade no processo da prevenção do adoecimento e como conquistar sobrevida. Espiritualidade envolve nossa maneira de reagir às situações desfavoráveis ou adversas da vida. E aí, tem indivíduos que perdoam, outros não. Tem indivíduos que têm compaixão, outros não. Tem indivíduos gratos, outros não. O que isso tem a ver com a ciência? É passível de ser avaliado na ciência por meio de questionários de exposição ao perdão, à gratidão, ao otimismo, ao altruísmo e a propósitos de vida. Isso tem uma implicação enorme no aumento de sobrevida. Imagine um indivíduo que não perdoa por meses, anos ou décadas,
todos os dias, estará bombardeando as artérias. Ele vai ter vasoconstrição. Suas artérias vão ficar mais fechadas. Poderão criar coágulos dentro das coronárias pelo simples fato de não perdoar. O indivíduo que não tem prontidão ao perdão tem mais chances de desenvolver doenças coronárias. Isto é científico. Amigos, irmãos, amigas, quando colocamos uma intenção maior por trás daquilo que estamos fazendo, obtemos melhores resultados. Quanto mais aprendemos, mais nos ligamos aos elementos da espiritualidade e mais nos aproximamos de Deus, de Jesus e dos bons espíritos, e melhor cuidamos da saúde, do bem-estar, da cura, da sobrevida e da prevenção das doenças. Richard Simonetti falou sobre esse assunto no seu primeiro artigo, que escreveu em junho de 1963, publicado pela revista Reformador da Federação Espírita Brasileira, intitulado Medicina Pioneira. Muito mais eficiente do que prescrever medicamentos para o corpo é cuidar do espírito. Os pacientes vão deixar os consultórios com interessantes receitas, integrar-se em instituições de assistência social, participar de campanhas de arrecadação para a coletividade, recolher livros ou discos para hospitais e prisões, angariar fundos para instituições socorristas, visitar doentes, atender necessitados, adotar órfãos. Esses médicos, disse Simonetti, colocam em prática as lições inesquecíveis de Jesus, que há 2000 anos já ensinava que a fórmula mágica do equilíbrio e da alegria é fazermos ao nosso semelhante o bem que desejaríamos nos fosse feito. Trago-lhes agora uma experiência pessoal. Ao passar por séria cirurgia, fui cercado por competentes médicos e eficientes medicamentos e atravessei essa fase sem maiores dores e com recuperação muito rápida. Com toda a gratidão para as sondas, enfermeiros e antibióticos que efetivamente salvaram a minha vida, faço questão de lembrar das orações de parentes a amigos que mobilizaram forças espirituais em meu benefício. Um dos elementos fundamentais da minha recuperação, no entanto, foi a cirurgia espiritual por que passei, praticamente limpando meu organismo e colocando-o em condições de pleno restabelecimento. Durante os dias que antecederam meu tratamento hospitalar, tomei religiosamente o conteúdo de 2 recipientes que os espíritos fluidificaram. A água magnetizada mobilizou minhas forças mentais em torno do procedimento cirúrgico. Potencializou a ação dos espíritos que em nenhum momento me abandonaram e tornou-me receptivo à ação dos mentores espirituais. Amigos, irmãos, nossas baterias precisam estar ligadas ao gerador maior para que se mantenham com a carga necessária ao equilíbrio. Males praticados no passado lesam nossa consciência e toda lesão determina distúrbio ou mutilação em nosso organismo. Daí a necessidade, como ressaltou Simonetti, inspirado em André Luiz, de considerar o necessitado como um todo psicossomático,
que vai precisar de sua força mental e do indispensável respaldo da espiritualidade maior. Da mente clareada pela razão, diz André Luiz, sede dos princípios superiores que governam a individualidade, partem as forças que asseguram o equilíbrio orgânico por intermédio de raios ainda inabordáveis à perquisição humana. Raios estes que vitalizam os centros perispiríticos, em cujos meandros se localizam as chamadas glândulas endócrinas, que a seu turno despedem recursos que nos garantem a estabilidade do campo celular. Mas alguém vai talvez objetar: tudo isso não é só uma questão de fé? Vale lembrar a passagem da mulher hemorroíça, registrada pelo evangelista Lucas. Mulher essa que há 12 anos sofria de permanente menstruação. Depois de gastar muito dinheiro com tratamentos inócuos, procurou Jesus em uma de suas pregações. Por estar menstruada e, segundo o judaísmo, impura, não podia dirigir-se diretamente a Jesus e expor seu mal. A solução inteligente por ela encontrada foi aproximar-se de mansinho por trás de Jesus e tocar de leve em suas vestes. Imediatamente, sentiu a interrupção do fluxo de sangue. Estava curada. Jesus imediatamente percebeu o ocorrido e perguntou: quem me tocou? Os discípulos disseram: Jesus, como é que vamos saber? O Senhor está rodeado por uma multidão. Nesse momento, a mulher apresentou-se diante dele e contou o ocorrido. Jesus serenamente disse: tem bom ânimo, filha, vá em paz, a tua fé te salvou. Certamente, não foram as roupas de Jesus que a curaram, mas elas se tornaram instrumentos para que aquela mulher assimilasse a sua energia em favor da cura. A confiança, a coragem de vencer seus medos, aliada à sintonia que estabeleceu com o Mestre, a beneficiou. A confiança plena mobiliza nossas forças, aumenta nossos recursos de defesa contra os males que nos afligem. No entanto, é fundamental que estabeleçamos a sintonia com o sagrado. Quero lhes trazer uma passagem bem interessante, registrada pelo evangelista Lucas. Simeão e o menino. A Simeão havia sido revelado por espíritos superiores, que a Bíblia chama de Espírito Santo, que ele não morreria antes de ver o Cristo. Ele tinha o que poderíamos chamar hoje de sensibilidade mediúnica. Quando Jesus completou 40 dias de vida, levado por seus pais ao templo para cumprir os deveres do culto judaico, Simeão viu Jesus. Ele viu Jesus nos braços de Maria e reconheceu imediatamente o Cristo do Senhor. Emocionou-se e pediu licença respeitoso para tomar a criança em seus braços. E então proclamou: agora, Senhor, segundo a tua palavra, despede em paz a teu servo, pois meus olhos já viram o Salvador, que fizeste surgir à vista de todos os povos,
como a luz para ser mostrada às nações e para a glória de Israel. Para os pais de Jesus, aquelas palavras soaram estranhas. Não, porém, para aquele ancião de Jerusalém. Para ele, uma longa espera havia chegado ao fim, pois havia conhecido o Messias, o mensageiro divino, tão ansiosamente aguardado pelo povo judeu. Jesus abençoou o casal, divinamente inspirado, e profetizou o futuro messiânico de Jesus. Desejoso de guardar junto de si por mais alguns instantes a criança sublime, Simeão pediu licença e ficou com Jesus nos seus braços, no seu colo, enquanto José e Maria afastavam-se para se prepararem para o culto judaico. Em seus braços, Simeão guardava o grande missionário de Deus. Mas uma dúvida assaltava a sua mente. Por quê? O enviado celeste nascera filho de um pobre carpinteiro, num país tão humilde, distante dos líderes do mundo? Por que não nascer ao lado do poder, dos magistrados ou do sinédrio? Jesus, o menino, escutava o nobre ancião mostrando sublime sorriso. Tomado de angústia, depois de longo intervalo, Simeão indagou em lágrimas: dize-me, ó divina criança, onde representarás os interesses de nosso Supremo Pai? O tenro menino ergueu a pequenina destra e tocou muitas vezes naquele peito envelhecido que já estava se inclinando para o sepulcro. Naquele momento, Maria voltou, aproximou-se e tomou Jesus em seus braços. Somente após a morte do corpo, Simeão veio a saber que Jesus não o deixara sem resposta. O infante sublime, no gesto silencioso, quisera dizer que não vinha representar os interesses do céu nas organizações respeitáveis, mas efêmeras da terra. Vinha da casa do Pai, justamente para representá-lo no coração dos homens. A folha da parreira de Joana, o antiácido que amenizou as dores do câncer de minha mãe, o imaginário medicamento francês que acalmou a hipocondríaca, a tomada de consciência das camareiras, o perdão recomendado pelo cardiologista e a prática das lições de Jesus, citada por Simonetti, são realmente fórmulas mágicas de equilíbrio? Tudo é uma questão de fé? Basta acreditar nos benefícios de um veículo e direcionar o pensamento para o objetivo? Isto é, quanto mais cremos, melhor o efeito? Se atribuir um novo significado a um placebo pode até salvar uma vida, o que diríamos se colocássemos toda a nossa energia de forma consciente e intencional em Jesus, o maior poder magnético e espiritual que esteve na Terra? Jesus é o divino médico, o bálsamo das almas que se reveste de suave magnetismo para representar o toque de Deus em nossas vidas. Perante a noite tormentosa do sofrimento, Jesus disse: vinde a mim, vós que sofreis. Nos dias de dificuldade,
Não vos preocupeis demasiadamente com a vossa vida. Nos instantes de incompreensão, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Nos dias de ambição, não ajunteis tesouros na terra. Nos dias de intolerância, não julgueis, para que não sejais julgados. Amigos, irmãos, irmãs, companheiros e companheiras, Jesus sempre fala ao nosso coração. Se nele confiarmos, seguirmos seus passos e suas recomendações, tudo será possível e sempre será Natal. Porque nos aproximaremos dele, tanto quanto ele, por intermédio de seus generosos mensageiros, sempre continuará perto de nós. Quando amamos, é Natal. Que Jesus esteja com todos nós.